Olá, meu nome é Daniela Rios, eu sou professora associada da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Eu sou professora de odontopediatria, mas trabalho também com cariologia, com a clínica integrada do adulto, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo participar desse projeto tão, eu digo até tão emocionante, né? E vocês vão entender o porquê disso. Então, eu vou iniciar agora a minha apresentação. Inicialmente, eu queria dizer o quanto eu estou feliz em participar, né, desse projeto da Turma do Bem. Não sei se vocês conhecem, eu conheci recentemente e fiquei encantada. E aí, é um projeto, né, tem várias ações, e uma das ações é exatamente atender a população carente, né, nos seus próprios consultórios. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que vontade de ter um consultório para poder participar dessa ação. E se vocês olharem no site, no Brasil inteiro, fora do Brasil, na América Latina, tem profissionais, né, imbuídos, né, que compraram essa ideia da Turma do Bem para ajudar. E aí eu fiquei refletindo a respeito disso, né? Eu falei, gente, o que eu faço para ajudar? Né? E, na verdade, eu também tenho essa filosofia, tanto que eu tenho um horário do meu trabalho que eu me dedico só ao atendimento dos pacientes, que é esse mesmo intuito, né? E aí eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar numa instituição pública, né, que é a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Odontologia de Bauru, que me permite fazer isso, né? E eu sempre faço com muito amor, com muito prazer, que eu acho que é essa mesma filosofia da Turma do Bem. Então, eu me senti extremamente feliz e grata por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do meu conhecimento, e o objetivo é esse, né, é compartilhar para ele chegar lá no paciente e beneficiar o paciente. Eu acho que isso não tem preço, e eu estou realmente muito feliz, muito empolgada de participar. E aí, quando eu soube, né, desse evento e eu pude procurar mais informação a respeito da Turma do Bem, eu fiquei encantada com os resultados. E eu queria compartilhar aqui com vocês, né, de quantas pessoas foram atendidas por esse projeto e quantos profissionais, dentistas voluntários, participaram, né, até aqui a estimativa até 2019, 2018, e mostrando, né, que essa iniciativa vem ganhando cada vez mais força e mais voz. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, para aumentar ainda mais essa força, essa voz, e agora tem a minha total energia e a minha total vontade de ajudar e participar desse projeto. Então, eu convido todos vocês também para fazerem parte da Turma do Bem. E dentro, né, desse intuito e dessa filosofia, né, de ajudar, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a hipomineralização molar incisivo, focada mais no tratamento da hipomineralização. E por que eu escolhi esse tema, né? Por que falar a gente abrevia, né, hipomineralização molar incisivo como HMI? Por que falar de HMI? Porque, na verdade, muitos de vocês vão se deparar com essa alteração no consultório de vocês. E várias ações já vêm sendo realizadas, não só no Brasil, como no mundo todo, exatamente por conta dessa alta prevalência que vem sendo vista, né, no mundo com relação à ocorrência dessa alteração. Então, 1 a cada 6 crianças em idade escolar vão ter HMI. Então, a chance da gente se deparar com isso no consultório é muito grande, né? E aí a gente vê a quantidade de casos
a cada ano, o risco que esses dentes têm, né, em relação ao desenvolvimento de cárie. Então, tudo isso me fez compartilhar essas informações com vocês. E, além disso, se a gente for procurar, né, o maior provedor de informação que a gente tem hoje, que é o Google, a gente vê que ainda existe pouca busca por esse tema. Então, quer dizer que tanto talvez os profissionais cada vez mais tenham buscado, e talvez só os pacientes que já tiveram o diagnóstico buscam por essa informação, mas a gente ainda está muito necessitado de informação, né? Ou de compartilhamento da necessidade da gente saber melhor sobre essa alteração. E quem sabe dessa alteração tem muita dúvida em relação ao tratamento. Então, por isso que eu foquei hoje essa troca da gente em relação ao tratamento. Bom, então vamos lá. Quando eu falo de tratamento, tem mais um fator aqui bastante importante, que se a gente não usar, né, as novas filosofias relacionadas com a cariologia, principalmente relacionadas com a mínima intervenção, pode ser que, devido às condições dessa alteração, que é a HMI, que vocês vão ver durante a aula, a gente pode criar sequelas muito graves para esse paciente, sequelas não só dentárias, mas sequelas emocionais. Então, todo esse contexto tem tudo a ver com a turma do bem, né? A gente quer informação para fazer o bem, para compartilhar um atendimento humano para esses pacientes, né? Então, aqui só um exemplo. De um lado, o extremo, que um paciente com... A gente vê aqui, ó, dente descido ainda. Então, essa criança aqui não tem nem 8 anos. E aí, a gente já vê um dente com abertura coronária e intervenção endodôntica. Por quê? Porque muitas vezes, e foi o que eu aprendi, a minha geração aprendeu, a gente remove toda a cárie, expõe a polpa, e aí num dente jovem, que não tem o ápice fechado, isso cria um transtorno muito grande em relação à endodontia desses dentes, né? Então, com as filosofias novas de mínima intervenção, de remoção seletiva, a gente pode evitar tudo isso, pode evitar essas sequelas, e é isso que eu vou dividir aqui com vocês durante essa apresentação. Joia, consegui convencer vocês da importância, né, de falar sobre HMI, e espero que eu tenha conseguido. Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a HMI, né? E, na verdade, é um defeito de desenvolvimento do esmalte de uma origem sistêmica. E aí vai ocorrer a diminuição da mineralização desse esmalte e ela vai aparecer nos primeiros molares permanentes, podendo ou não atingir os incisivos. Eu não tenho muito tempo, mas hoje a gente tem visto que a hipomineralização ela não se restringe aos primeiros molares. Ela tem sido vista também nos segundos molares permanentes, nos pré-molares. Então, talvez daqui a alguns anos essa definição seja ampliada. Mas por enquanto é isso. Viu hipomineralização no primeiro molar permanente? É denominado HMI. Bom, se é uma alteração do desenvolvimento, ela não vai acontecer quando o dente erupcionar. Não, ela vai acontecer quando esse dente está se formando lá no bebê. Mas será que é só no bebê? Na verdade, gente, é antes. Quando a mãe está lá nos últimos meses de gestação, já está se formando o esmalte, né, do primeiro molar permanente. E aí, gente, nesses primeiros 3 anos de vida, a gente vê que eu tenho a término, né, da formação dos molares e quase toda a formação dos incisivos. Então, na verdade, apesar, né, das outras estruturas e dos outros dentes continuarem se formando, a gente foca a nossa atenção para esses 3 primeiros anos de vida exatamente para investigar o que estava acontecendo.
E aí vem o viés da memória, né? Porque eu tenho que investigar o que a criança, esse dente vai nascer com 6 a 7 anos, e eu vou ter que investigar o que aconteceu lá na gestação, quando nasceu e nos primeiros 3 anos de vida. E aí que vem o viés da memória, né? E, na verdade, a gente ainda não sabe definir uma causa específica para HMI, né? Existem vários fatores que são associados, ou seja, então eu tenho uma ocorrência maior de HMI em crianças que têm doenças ali na primeira infância. Mas nem toda criança que tem doença respiratória, por exemplo, vai ter HMI. Então, existe uma associação, mas não existe uma relação de causa e efeito. Então, se aconteceu aquilo, vai ter obrigatoriamente HMI, tá? Então, hoje a gente fala até que pode haver uma causa de vários fatores atuando juntos, e entre eles até um fator epigenético que esteja ali atuando, que dependendo dos fatores ambientais, vão ser expressados ou não essa genética que existe, além de doenças na primeira infância, uso de antibióticos, até poluentes e fatores pré e pós-natais. Tá? Então, é muito ainda obscura a causa específica da hipomineralização, mas a gente sabe que é alguma coisa sistêmica no período de formação do dente. E aí a gente tem que entender esse período de formação do dente, né? Então, se a gente for lembrar lá de histologia, ai meu Deus, histologia ninguém merece, né? Mas vamos lá, eu vou tentar resumir para vocês um pouquinho. Se a gente for tentar lembrar lá da histologia, a gente lembra que as células formadoras do esmalte, os ameloblastos, eles são extremamente sensíveis aos estímulos. Lembra que a criança pode ter a linha neonatal, que é exatamente no momento ali do parto, que aquele estresse que a criança pode sofrer naquele momento vai agredir os ameloblastos e eles vão dar uma parada ali na formação do esmalte e a gente tem aquela linha neonatal. E da mesma forma, outros tipos de agressão sistêmica, que a gente ainda não sabe definir exatamente qual vai poder provocar essas agressões. E essas agressões, dependendo da fase de formação, ou seja, eu vou resumir aqui em 2 fases, e a gente tem a fase da secreção da matriz e a gente tem a fase da mineralização. Dani, que é isso? Gente, vamos lá. A secreção da matriz, essa matriz é quem vai determinar, é uma deposição lá proteica que vai determinar a anatomia, o formato do dente, como que esse dente vai ser estruturado. E aí, depois, vem a mineralização. E aí, essa estruturação com uma superfície, com um material proteico, ela vai sendo substituída naqueles locais que foram determinados por essa matriz, vão sendo substituídos por minerais, formando os cristais, que aí sim é o esmalte. Então, dependendo, né, do tipo de agressão, em qual momento ele acontece, eu vou ter alterações diferentes no esmalte, que a gente chama de hipoplasia e hipomineralização. Ai, Jesus, não é tudo a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. Tá? E quando eu falo não é a mesma alteração, e é importante a gente saber que não é a mesma alteração, porque elas têm consequências diferentes e demandam tratamentos diferentes também, tá? Então é importante a gente saber, sim, não é só uma questão de semântica, de nomenclatura, tudo bem? Então vamos lá. Então agora vamos tentar entender as diferenças, né? O que é hipoplasia e o que é hipomineralização. Joia! A hipoplasia, gente, eu tenho uma agressão no momento de formação da matriz orgânica. Ou seja, na hora de estruturar o dente, do que seria aquele dente anatomicamente, estruturalmente, tem um defeito. E aí esse ameloblasto não consegue formar a anatomia e a estrutura de esmalte. E aí eu vou ter um defeito, a que a gente chama de
quantitativo. Vai faltar um pedaço de esmalte, porque ela é aquela matriz que determinaria como se fosse ali a estrutura, falhou. Então, falta um pedaço de esmalte. Ó, aqui vocês veem, falta um pedaço aqui, falta um pedaço aqui. Mas se eu observar, ele tem a estrutura do esmalte normal, a mineralização normal, porque a agressão só foi no momento da matriz, mas depois essa agressão foi embora e a mineralização foi normal. Então, a gente fala que aqui eu tenho uma hipoplasia. Agora, quando o defeito é na mineralização, então a estrutura, o arcabouço, estava ok. Só que na hora de mineralizar, pum, teve uma agressão lá aos ameloblastos. E aí eu vou ter um defeito na qualidade daquele esmalte. O esmalte está inteiro lá, mas a qualidade dele é ruim. É um esmalte mais poroso, com mais conteúdo orgânico e menos conteúdo mineral. Os prismas estão organizados de uma forma que não é igual ao do esmalte normal. E aí, clinicamente, a gente enxerga algumas manchas, mas sem perda de estrutura. Aí vocês vão falar assim, Dani, facinho. Hipoplasia não tem perda de estrutura e hipoplasia tem perda de estrutura e hipomineralização não tem, mas eu tenho uma mancha. Joia, é isso. Só que, gente, para complicar a nossa vida, quando esses dentes que estão inteiros, né, só tem a mancha, quando entra em atividade esse dente, em oclusão, por exemplo, em mastigação, se esse esmalte tiver uma qualidade muito ruim, ele quebra. E aí quebrou o nosso diagnóstico diferencial, né? Porque ele vai acabar aparecendo como tendo uma perda de estrutura. Mas não, essa perda de estrutura foi pós-eruptiva. Então, não é uma hipoplasia, é uma hipomineralização. E uma das dicas, a gente vê aqui, ó, a opacidade ao redor. E tem muita gente que também confunde com lesão de cárie. E às vezes tem lesão de cárie associada, tá? Mas é uma hipomineralização. O fator causal inicial é a hipomineralização. Então, vamos lá. Agora que vocês já entenderam, vamos saber como que a gente faz o diagnóstico clínico, né? Então, eu já sei que é um esmalte poroso, mal organizado, de uma qualidade ruim. E aí, eu vou enxergar ele de diferentes formas. Normalmente, essas manchas que a gente chama de opacidades, que é o esmalte de qualidade ruim, a gente consegue demarcar exatamente onde ele está presente. Ele não é difuso igual a fluorose. Eu consigo pegar meu mouse aqui, ó, e falar, ó, tudo isso aqui é uma opacidade. E a cor, ela varia muito, desde mais esbranquiçada, até um pouquinho bege, até manchas mais amareladas ou amarronzadas, mas sempre, ó, eu com meu mousezinho aqui, ó, delimitando a opacidade. Bom, para chamar HMI tem que estar nos molares e não é em todos os molares. Se tiver em um, já chama HMI. E pode ou não ter no incisivo. Dani, mas se tiver só no incisivo, não é HMI? Não. E sabe por quê? O que mais acontece quando a criança tem 2 anos de idade? Trauma. E aí, o fator da alteração na formação não é sistêmico, e sim local por conta do trauma, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que ter no molar para eu saber que é HMI. Então, aqui, esse dente tem, né? E o de trás tem que ter para chamar HMI. E a gente vê aqui as opacidades demarcadas. E tem uma variação muito grande, né, do nível dessas opacidades ou dos dentes acometidos. Eu posso ter um incisivo, eu posso 2, posso 3. E o importante, gente, é a gente ter essa consciência que não tem uma simetria. É diferente da fluorose, que é simétrico, pega todos os dentes que estão se formando naquele momento.
Não, tem um padrão assimétrico. Um pode ter hipomineralização, o outro não. Um pode estar totalmente destruído, o outro menos destruído. Ou, quando eu falo destruído, com uma opacidade ou com uma qualidade do esmalte. Um está com uma qualidade péssima, o outro está com uma qualidade intermediária e o outro com uma qualidade normal, tá? Então, não tem padrão de simetria nesses dentes. Joia. E agora, só relembrando aqui clinicamente, né, essas quebras que eu falei para vocês, e aí a gente tem também como dar um diagnóstico diferencial, que as quebras, as bordas são irregulares, principalmente quem trabalha com crianças na faixa que eu trabalho da odontopediatria, né, com 6, 7 anos, que o dente acabou de quebrar, vai estar irregular. Mas aí, se esses dentes não são tratados, porque às vezes é uma quebra pequena e fica lá na cavidade bucal, se vocês pegarem no adolescente, às vezes as bordas estão regulares das próprias forças abrasivas que tem na boca durante esse período que o dente está na boca. Tudo bem? Então, no período que a gente vê, uma característica diferencial são as bordas irregulares, e a hipoplasia, as bordas são todas arredondadas, e muitas vezes também a gente tem associação de desenvolvimento de lesão de cárie. Então, tem gente que diagnostica, vê uma boca linda, sem doença cárie nenhuma, mas aí vê um dente quebrado com uma cárie, uma lesão de cárie enorme, e fala, nossa, essa criança não escova os dentes. Não, gente, às vezes é só aquele dente. Era uma criança que escovava direitinho, que comia um consumo equilibrado de sacarose para não ter essa desbiose, né, da cárie dentária, mas localmente, por ter aquele dente ter quebrado, ser um nicho, por ter dor, porque expor dentina, ou mesmo sem exposição, por ter dor, não consegue escovar. Então, cuidado para julgar essas crianças, e por isso que é importante fazer o diagnóstico, para a gente saber que aquilo, a lesão é secundária, né? E aí ela veio por uma causa que é a hipomineralização molar incisiva. Ela veio secundariamente, né, por conta da hipomineralização. Joia? E aí, gente, quais são os problemas que vêm da hipomineralização? O principal problema que eu vejo nos pacientes e que me dói o coração é a dor. Esses pacientes têm muita sensibilidade. E por que eles têm essa sensibilidade? Porque esse esmalte, ele é mais poroso. Lembra que eu falei para vocês? E aí, o esmalte que protege o complexo dentino pulpar, com essas porosidades, ele não consegue proteger dos estímulos externos, né? Então, tem invasão bacteriana, tem a transmissão dos estímulos de gelado, dos estímulos osmóticos, que chegam e acabam promovendo uma inflamação pulpar crônica. Então, por isso, né, que mais ou menos 30% desses pacientes têm sensibilidade mesmo sem perda da própria porosidade, já tem essa comunicação entre o meio externo e o complexo dentino pulpar, porque o esmalte ele não está com uma qualidade boa, então ele não consegue vedar, e aí esses pacientes vão ter sensibilidade. E aí eu pergunto para vocês conseguem escovar o dente quando você está com dor de dente? Não, né? Então, aí esses pacientes deixam de escovar por conta da dor, e por isso que a gente encontra uma maior susceptibilidade ao desenvolvimento de lesão de cárie nesses dentes. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês, bom, agora que eu já mostrei todo o problema, todo o cenário, qual é a solução? Vocês sabem qual que é a solução? Então vamos tentar descobrir juntos essas soluções. Primeiro, tem como prevenir, igual a gente faz com a doença cárie, ou a gente tenta fazer? Não, gente, não tem como prevenir. Porque a gente ainda não conhece quais são as causas, né, da hipomineralização. Então, não tem como prevenir, mas tem como tratar. E aí é por isso que a gente vai falar do tratamento. E aí, quando eu falo de tratamento, a gente tem que se basear na evidência científica, né? Então, vamos procurar evidência científica para nos ajudar. Só que quando eu olho a evidência científica, eu vejo que eu tenho várias alternativas,
Só que não existe evidência de nenhuma alternativa que seja melhor. E pior, essas alternativas todas têm menos sucesso nos dentes hipomoralizados do que nos dentes rígidos normais, tá? Ou cariados. Então, gente, vocês devem estar olhando para mim e falando, Dani, no meu consultório, parece que nada que eu faço para tratar esses dentes dá certo, né? E eu também, muitas vezes, sinto e senti isso, e talvez por isso que hoje a minha energia é gasta tentando entender, tentando trazer evidência para o tratamento desses dentes acometidos pela hipomineralização. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que a gente tem que ter calma e tentar não olhar para o dente, e sim olhar para a criança que está por trás daquele dente. Ou seja, primeiro passo é a gente fazer um atendimento centrado na criança, nas necessidades dessa criança. E é por isso que eu falei lá nos meus primeiros slides, para a gente não ter sequela de comportamento, não criar trauma nessas crianças, porque elas têm dor, elas têm lesão de cara e talvez não por culpa delas, mas por culpa de uma situação que se coloca nelas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar, entender e enxergar essa criança que está por trás daquele dente, né? É humanizar o tratamento, né? E eu acho que isso também tem tudo a ver com a turma do bem, né? A gente quer essa humanização. Então, o primeiro passo é ver essa criança. Bom, aí o segundo passo, né, é avaliar essa criança tem dor ou não tem dor. Então, eu vou começar com a criança que tem dor, né, um cenário ruim. Só que ela tem dor, mas não tem perda. Então, a gente enxerga aqui, ó, eu tenho as opacidades, eu consigo determinar, mas não perdi estrutura ainda. Só que não é porque não perdeu estrutura que a gente não vai tratar, porque essa criança está com dor. E essa dor altera a qualidade de vida dessa criança, é o problema dessa criança. Tá todo mundo nesse calor tomando um sorvete, essa criança não consegue tomar um sorvete, tá? Então a gente tem que sim voltar a nossa energia e se preocupar e tratar essa sensibilidade do paciente. Só que isso também é um desafio, né? Então como que a gente vai tratar essa sensibilidade? Então não tem perda, a gente não vai restaurar. E aí a gente vai trabalhar com os dois mecanismos que a gente tem hoje para sensibilidade, que são a gente formar compostos, né, que obliteram, no caso, seria a dentina, mas o que a gente vai obliterar aqui são as porosidades do esmalte, e também tem o fator de alguns compostos que têm um efeito neural, né? Então, a gente vai trabalhar com esses dois e, normalmente, isso está presente nos dentifrícios para sensibilidade. Então, para esses pacientes, a gente usa os dentifrícios fluoretados para sensibilidade. Tem um único estudo clínico na literatura mostrando a eficácia do Elmex, só que ele não foi comparado com nenhum outro dentifrício. Então, ele funciona? Funciona, mas eu não sei se ele é melhor que o outro, porque não foi testado o outro. Então, o que eu faço? Eu sempre começo com os dentifrícios de sensibilidade com preços mais acessíveis. E aí, se não dá certo, eu vou passando para os mais caros, porque não tem uma lógica, tá? Então, tem paciente que funciona e tem paciente que não funciona. Tudo bem? E tem que evitar dentifrícios abrasivos. Bom, paralelamente ou associadamente, a gente também trabalha, né, com a ação sobre a sensibilidade, mas uma ação profissional no consultório, com a aplicação de produtos para sensibilidade. E o que a gente tem hoje como padrão ouro, que todos os estudos indicam, apesar de não existir evidência ainda para HMI, é o verniz fluoretado, tá? Então, a gente aplica o verniz fluoretado, e aí vocês vão me perguntar assim, Dani, qual que é o tempo de reaplicação? Não sei,
Não sei responder para vocês, porque vai depender muito do estilo de vida desse paciente. Por quê? O verniz, ele funciona com a formação de floreto de cálcio que oblitera ali as porosidades, né? E aí, ele se desfaz com ácido, ele se desfaz com ácido do biofilme, então depende muito daquele paciente. Então, não existe um protocolo de reaplicação. Normalmente, quando o paciente volta a ter sensibilidade, a gente reaplica. Cuidado, porque às vezes não está funcionando, né? Se o paciente vem na semana seguinte com dor, é porque não funcionou essa terapia, a gente tem que procurar por outras alternativas. Né? E dentre essas alternativas, agora tem no mercado uma película de resina, né, bem fininha, com uma partícula que chama SPRG, que libera uns íons que também são capazes de obliterar esse esmalte, só que a gente está aqui, por exemplo, uma aluna minha de doutorado, a Fernanda, ela está testando clinicamente esse material, então são cenas para os próximos capítulos. Mas o que é importante a gente ter em mente é que essas terapias, elas não são para remineralizar, porque não existe uma remineralização de um tecido que está hipomineralizado na formação. Não foi desmineralização que aconteceu, é na formação. Então, pode até ajudar na maturação pós-eruptiva, isso eles podem, mas remineralizar aquelas hipomineralizações não tem como. Então, a ação deles é realmente na sensibilidade. Tudo bem? Joia! Então, aqui eu vou mostrar um casinho, porque alguns autores também preconizam para a sensibilidade a aplicação do selante, tá? Só que eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Por quê? Se essa hipomineralização, nesse caso aqui, a gente usou um selante autocondicionante, também com aquelas partículas SPRG que remineralizam a estrutura dentária, mas qual que é a minha crítica ao selamento para sensibilidade, tá, gente? O selamento é ótimo para, por exemplo, prevenir o desenvolvimento de lesão de cárie. Qual que é a minha crítica para sensibilidade? Tá vendo essa hipomineralização aqui, ó? Ó, ela tá ao redor da fissura. E o selante, ele vai se restringir a essas regiões, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente passou autocondicionante, aplicou o selante. Olha só, vocês estão vendo que tem regiões hipomineralizadas que não foram contempladas ou cobertas por esse selante? Então, eu tenho visto que muitos pacientes, quando essas hipomineralizações, elas vão além da fissura, e normalmente elas vão além da fissura, o selante, ele não tem essa ação na sensibilidade, mas tem ação, por exemplo, em diminuir o risco de desenvolvimento de lesão. Entenderam isso? Ficou claro? Bom, agora vamos complicar mais um pouquinho. Vamos ver lá aquele paciente que tem dor, pus até uma bolinha aqui, ó, com dor e tem perda. Gente, se tem dor e perda, complicou. Porque primeiro a gente vai ter que trabalhar com essa dor desse paciente. Então, é exatamente tentando essas ações que eu acabei de falar com vocês. Mas eu vou precisar tratar dessa criança, eu vou precisar restaurar esse dente. E aí, gente, vem uma questão importante. Por quê? Porque essas crianças apresentam necessidade, frequência de ir ao dentista, porque os procedimentos estão errados com mais frequência. E aí, essas crianças são mais temorosas, e a gente tem que respeitar isso dessa criança. E o outro fator é a dificuldade que existe em decorrência daquela inflamação crônica da gente alcançar níveis adequados de analgesia. Diante disso, o que eu tenho para compartilhar com vocês? Que esses pacientes, quase tudo que a gente faz, a gente tem que anestesiar, porque dói, gente. E às vezes a anestesia não funciona. Apesar de não ter evidência científica, então o que eu estou compartilhando aqui com vocês é uma experiência pessoal. Eu tenho utilizado o anti-inflamatório e eu tenho tido sucesso. Não são dados de pesquisa, tá? São dados clínicos que eu tenho feito. Então, o que a gente faz?
Se eu quero que a anestesia pegue, eu tenho que diminuir a inflamação. E para diminuir a inflamação, eu tenho que usar esse medicamento 2 dias antes, de 6 em 6 horas. E aí, no dia da consulta, para de usar. Se eu não vou fazer um procedimento invasivo, mas às vezes é uma criança que eu não consigo nem examinar, para diminuir a dor só naquele momento para examinar, eu posso receitar 1 hora antes, tá? Que aí a gente consegue fazer uma prof, examinar, avaliar aquele caso. Tudo bem? Vamos lá, então, para o tratamento. Então, se eu tenho perda, eu tenho que tratar. Como que eu vou escolher esse tratamento? Gente, é o que eu falei para vocês lá no começo. Eu tenho várias alternativas, né, vários materiais, mas a primeira coisa que eu tenho que avaliar para a escolha do tratamento, e às vezes as pessoas esquecem disso, além da evidência científica, né, do melhor tratamento, a gente também tem que levar em consideração a nossa expertise. Se a gente sabe trabalhar com aquela terapia, se a gente sabe trabalhar com aquele material, as indicações do material. E por último, e não menos importante, a gente tem que também entender as preferências do paciente. A gente tem que respeitar isso, porque ele tem as necessidades dele, tem os valores deles, e a gente tem que respeitar. Então, às vezes, ele não vai ele prefere voltar mais vezes no consultório do que pôr um material que para ele não é estético, por exemplo, ou ele tem uma necessidade financeira que ele não consegue fazer o tratamento que você acha ideal, mas pode fazer um tratamento que funcione, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração, mas a gente também tem que ter o dom, ou o treinamento, ou mesmo a preocupação de explicar para esse paciente o que ele tem, quais são as alternativas, como que a gente pode fazer. Joia? Bom, então vamos lá. Vou começar aqui dividindo um pouquinho a minha experiência, os meus tropeços que eu dei quando eu comecei a trabalhar aqui com HMI. Na verdade, tudo que acontece na minha vida, eu acho que vai acontecendo, eu sempre vejo como presentes de Deus na minha vida, tá? Então, na verdade, esses pacientes, quando eu comecei a tratar, é porque eu comecei a fazer uma pesquisa multicêntrica sobre a RT, com a participação, né? A quem me convidou, na verdade, foi a professora Fidela de Lima Navarro, e eu aprendi muito, mas como eu tinha que tratar a boca inteira do paciente, eu comecei a tratar muitos casos de HMI, né? Porque a gente saía ali do nosso ambiente, comecei a ir nas escolas, muitas escolas da periferia, enfim. E aí comecei a me deparar com esses casos, né? E aí, no começo, eu achava tudo tranquilo. Então, nesse caso aqui, nossa, quebrou ali na distal, tem essa opacidade, eu anestesiei, isolei, fiz ali o condicionamento, a aplicação do sistema adesivo, né? E restaurei com resina composta. E depois, eu já aproveitei ali nas outras opacidades e já selei com selante resinoso também, porque estava tudo isolado, bonitinho. Ótimo, excelente. E aí, eu controlo esses pacientes muito frequentemente, de 6 em 6 meses. E, gente, olha aqui no controle de 1 ano. O que aconteceu? Isso vocês devem ver muito no consultório de vocês, né? Quebrou uma parte do dente e quebrou uma parte da restauração. E até esse momento, eu tinha uma inocência total. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E aí, eu comecei a estudar. Falava, gente, por que tá dando errado? E não foi esse caso, foram vários casos que eu fiz com resina que começaram a quebrar. E aí eu falei, não, vou estudar isso aqui. E aí, quando eu comecei a estudar, é que eu percebi que a adesão, né, o sistema adesivo que foi idealizado, ele é para esmalte rígido, né? Tanto que a gente remove, na remoção seletiva, a gente remove toda a lesão de cárie da parede circundante para eu ter essa adesão. Na pulpar não tem problema, mas na circundante eu preciso. E da mesma forma, a adesão ao esmalte hipomineralizado é ruim. Então, a evidência científica mostra que eu não tenho a mesma adesão em relação ao esmalte sem a hipomineralização. A adesão ao esmalte hipomineralizado é ruim. E aí, esse ano, né, veio um artigo aqui
que às vezes a gente acha que é revolucionário, porque ele é um estudo em que as pessoas foram fazendo a restauração, mas não tinham o intuito de fazer a pesquisa. Depois, uma outra pessoa foi lá e viu o sucesso das restaurações feitas nos últimos 3 anos e meio, nesse caso aqui. E aí, o que eles observaram? Olha só, gente. Aqui são os ionômeros, resina composta sem tirar a opacidade, resina composta tirando toda a opacidade e restaurações cerâmicas, tá? E aí, gente, o sucesso do ionômero foi de 7%. As resinas compostas sem tirar todo o esmalte, 30%. E tirando, 76%. E as cerâmicas, 100%. E aí vocês vão falar assim, Dani, pronto, aqui sua resposta. Resolvido. Ou a gente vai colocar resina composta tirando toda a opacidade, ou a gente vai colocar cerâmica. E aí, gente, eu vou falar assim, peraí, devagar na dor. Por quê? Gente, são crianças de 6 anos de idade a 8 anos de idade. Se eu pensar que a expectativa de vida hoje é de 75 anos, se eu não me engano, ou 65, e esse ano, esse dente aqui com a cerâmica vai ter que ficar 60 anos, vocês que trabalham com cerâmica ou que estudam, você acha que uma cerâmica aguenta isso? Não aguenta, gente. E aí a gente entra aonde? No espiral da morte. Né? Então, esse dente vai morrer muito antes do indivíduo morrer. E aí eu não vou ter funcionalidade. É isso que eu não quero. Então, a gente tem que procurar outras alternativas. Então, aqui a gente fez o reparo nesse dente, tá? E aí, eu vou compartilhar mais um outro tratamento, porque foi aqui tudo tentativa e erro. Falei, bom, se a resina não tá dando certo, eu vou fazer uma restauração mista, ionômero e resina. Então, nesse caso aqui, a gente fez remoção seletiva, tá? E aí fez aqui o ionômero, a resina, tudo jóia. 1 ano, quebrou tudo ao redor da resina de novo, tá? E aí a gente foi lá e fez o reparo, também dentro dessa filosofia, né, de mínima intervenção, né? A gente fez o reparo, não tirou todo o ionômero e fez o reparo. Bom, e aqui a outra tentativa, né? Então vamos ver esse dente aqui de perto para ver. Olha só, gente, se esse dente aqui tem uma história legal para eu compartilhar com vocês. Essa criança, na verdade, veio para eu fazer eu não faço endodontia, mas para eu condicionar a criança para que fosse possível fazer endodontia, porque ninguém conseguia atender, fazer ela abrir a boca. Quando eu examinei e vi, eu falei, e vi que ela sentia, então, que esse dente estava vital, eu falei, não precisa fazer ainda. Eu vou propor para a mãe, expliquei para o dentista e propus para a mãe, porque aí vem aquilo que eu falei da decisão de tratamento, expliquei todos os prós e contras e propus fazer remoção seletiva e restauração desse dente, e ela preferiu. E aí foi o que nós fizemos, né? E esse foi um dos casos que eu não usava o anti-inflamatório e eu tive muita dificuldade. Por quê? Eu anestesiei, isolei, pode ver que o isolamento está ali na gengiva, porque como ele estava subgengival, mas ela não estava sentindo. A hora que eu comecei a pôr a cureta para tirar, gente, essa criança, eu já tinha condicionado, né? Então ela tinha uma confiança muito grande em mim. Então ela saía lágrima no olho, eu perguntava, você está sentindo alguma coisa? Ela falava que não. Aí eu falava assim, pode falar, eu tô vendo no seu olho que você tá sentindo alguma coisa. Aí ela falou assim, eu tô sentindo, tia. E aí, gente, eu anestesiei de novo. Eu anestesiei mais uma vez e mais uma vez. Eu falo que só faltou eu anestesiar o cérebro dessa criança. E ela ainda sentia, tá? Então, hoje, nesses casos, eu uso o anti-inflamatório antes, tá? E aí a gente fez, né? E aí, nesses casos, eu não uso broca,
né? E agora eu tô por causa da diminuição dos aerossóis. Nas hipolarizações, eu só uso instrumento manual, só a cureta. Então, eu removo toda a cárie com cureta, né? Então, esse meu treinamento na técnica de restauração atraumática me fez entender como isso funciona e me apaixonar, né? Então, eu consigo tirar ali tudo e na pulpária eu só tirei a dentina infectada, deixei ali a dentina afetada, não removi tudo, então removi tudo da circundante, mas aqui não, porque senão existia a possibilidade muito grande de exposição pulpar. E aqui tem um dado na literatura do professor Paulo Nelson, lá da USP de Ribeirão, mostrando exatamente isso, né, da importância da mínima intervenção, da remoção seletiva para evitar a exposição pulpar e para garantir a formação da raiz radicular desses dentes. Né, isso é uma informação muito importante, que aí vai um pouquinho contra essa resolução daquele artigo para tirar tudo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui, olha que bonito, né? Tudo limpinho, aqui essa dentina afetada aqui, que se quiser tirar, sai, mas aí expõe. Nesses casos, como a gente não sabe o nível de inflamação, porque hoje a gente não faz mais proteção pulpar indireta com hidróxido de cálcio, porque essa própria dentina afetada já é a proteção natural, mas nesses casos, como a gente não sabe o nível de inflamação e a gente não tem essa evidência que a gente tem para lesão de cárie, a gente ainda faz a proteção pulpar indireta, e aqui o ácido poliacrílico para expor o cálcio, porque a gente vai usar aqui lavando e secando. Aqui eu não usei o jato de ar, porque a anestesia não estava adequada, então, para diminuir ali os estímulos negativos, né? E aqui a gente usou o cimento de ionômero de vidro híbrido, né? O Equiafil, que tem a versão atual, que é o Equia Forte, que é encapsulado, e aqui protegendo, removendo os excessos com instrumento manual, sempre a gente usa instrumento manual, e aqui o aspecto final. Tá lindo, maravilhoso? Não tá, né? Se tiver alguém aí da dentística me assistindo, fala, gente, ô mulher da mão ruim, né? E não é, viu, gente? Porque é muito difícil, né? São restaurações muito atípicas. Mas o resultado, eu tenho imensa satisfação de mostrar isso para vocês, porque no controle de um ano, olha aqui, tá tudo ali, mesmo com aquelas opacidades ao redor, não quebrou. Esse dente, ele não foi para endo, essa criança não tem mais dor, ele tá restaurado, a gente tem controle de 3 anos desse dente, sem reparo e sem necessidade de substituição. Ou seja, sucesso. Tá? E aí eu fico me perguntando o porquê desse sucesso com ionômero de vidro, e talvez a resposta esteja aqui, né? Que o ionômero, ele tem uma adesão química. Então, lá no dente, no esmalte da dentina, eu exponho o cálcio com ácido poliacrílico, e aí eu tenho uma ligação química, né, com os radicais carboxílicos que se formam naquela matriz de polissais, e aqui eu tenho uma adesão química. E talvez essa menor mineralização não comprometa tanto a adesão ao ionômero, que é uma adesão química, do que a adesão micromecânica, que é da resina composta. E aí, ao contrário dos resultados da Europa, que tem sucesso de 7%, a gente tem vários trabalhos, e aí aqui eu destaco os pesquisadores brasileiros, a professora Tuca, a professora Camila Fragelli, a Juliana Grossi, junto com a professora Soraya Leal, que mostraram, usando o ionômero, uma sobrevida em torno de 78% ou de 98%. E tem trabalhos também fora do Brasil, também mostrando resultados aqui, ó, de 2 anos, de 87% de sucesso das restaurações. Né? E por que talvez na Europa o sucesso seja tão baixo? Porque na Europa o ionômero de vidro é considerado um material provisório. Então, talvez, tanto a qualidade como até a mesma forma de usar o material seja como um material provisório, e por isso que o sucesso seja tão baixo, porque para a gente ele é um material definitivo. Embora para mim não existe nada definitivo que não seja a própria estrutura dentária, né? Porque a gente vê na literatura, tudo falha. Bom,
No entanto, né? Então, estamos num caminho bom, mas existem alguns casos que mesmo a gente restaurando, a criança ainda tem sensibilidade. E aí, gente, o que a gente faz? Chora? Não, vamos procurar uma saída. E aí foi uma daquelas oportunidades que eu falei para vocês, que eu aprendo. A doutora Fidela veio com um casinho de um sobrinho dela, que tinha também uma alteração do desenvolvimento, não era hipomeralização, mas a gente idealizou uma técnica que eu vi que seria interessantíssima, cairia como uma luva na HMI. Então, como que essa técnica foi publicada agora em 2020? Então, agradeço todos aqui os coautores desse artigo que ajudaram. E essa técnica é o seguinte, essa criança aqui, ela já era adolescente, ó, você vê que já tem até pré-molar, mas ela não aguentava de dor nesse dente, né? E adolescente fala umas coisas, né? Que tira esse dente, tá me incomodando muito. Não, calma, vamos tentar resolver. O que a gente fez? A gente moldou esse dente e com cera lá no modelo, além da gente fazer a restauração, a gente cobriu com cera todas as opacidades daquele dente. E aí a gente fez uma matriz de silicona para ser usada para restaurar de forma semidireta esse dente. Aqui a gente removeu o excesso, eu só uso broca no ionômero, porque não tem como tirar com instrumento manual o ionômero, eu não tirei ele inteiro, só abaixei para ter estrutura ali, né, corpo, para aquela restauração. Aí a gente fez isolamento relativo, condicionamento com ácido poliacrílico, e aí eu encho de ionômero, aqui a gente usou o Equiaforte, enche aquela matriz de ionômero, e aí coloca, e espera o tempo de presa inicial de mais ou menos 2,5 minutos. Dani, não tem que fazer isolamento absoluto? Não, porque essa matriz já está ali protegendo o dente contra cineres e embebição. Joia, aí deu 2,5 minutos, ó, ele começa a perder água, começa a craquerar. Então, tem que fazer a proteção superficial imediata, fotopolimeriza. Aí a gente tira os excessos com instrumento manual, porque o ionômero, ele tem 24 horas para ter a reação de presa. E se a gente coloca a broca ali para fazer a remoção dos excessos, ou mesmo dar um polimento, eu vou puxar a água e vou alterar a reação química e alterar as propriedades mecânicas desse material. Então, a gente tira com o instrumento manual, depois, aqui foi uma semana, mas poderia ser um dia, a gente faz a remoção e o acabamento e polimento. Resolveu o problema do paciente, não teve mais dor, então ele já tinha sido restaurado antes e nunca resolveu o problema da dor, mas com essa técnica que a gente cobre todo o dente, deu certo. No começo eu achei que podia quebrar, porque tem camada muito fina ali de ionômero. Mas talvez por conta dessa adesão química não quebra. Olha que lindo, tá fininho, até desgasta. Aqui é o controle de 1 ano e 8 meses, a gente já vê um desgaste, mas está recobrindo tudo, né? Então, é uma ótima alternativa para esses casos. Bom, e aí vocês podem estar falando, Dani, então a restauração de ionômero não falha, tá tudo resolvido. Não, gente, falha também, por isso a importância do controle, tá? E além disso, depende muito do tipo de ionômero de vidro que a gente usa, tá? Então, os melhores resultados na literatura são com os cimentos de ionômeros de vidro modificado por resina e os de alta viscosidade. Mas dependendo da marca, eu também tenho alteração na qualidade. Então, tem esse artigo aqui que todo mundo pode ter acesso, porque é na Brazilian Oral Research, é acesso aberto, em que é um estudo in vitro, né? Então, a gente ainda precisa da evidência clínica, mas ele nos direciona para materiais de melhor qualidade e tem até uma linha de corte que alguns materiais, né, considerando a resistência à tração, compressão, a dureza desses materiais, eles não atingem o mínimo de qualidade exigida, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e isso aqui é até uma justificativa, né, para quem trabalha na rede pública, para solicitar um material de qualidade. E tem um trabalho da professora Dani Raggio, que não é em HMI,
mas é em lesão de cárie, mostrando que às vezes o barato, em longo prazo, é mais caro, né? O barato que sai caro, que o custo-efetividade é muito maior dos materiais mais caros, porque eles duram mais, não precisa refazer a restauração, que aí é tempo clínico, é luz, é água, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, e aí tem alguns casos, gente, que você sabe que o paciente não vai voltar. Esse caso, por exemplo, aqui é uma criança que teve cárie cárie na primeira infância, né? Então, quando ele chegou para a gente, ele já tinha 6 anos, com várias lesões, e aí a gente fez o tratamento e ele sumiu. A gente chamava para as consultas de retorno, para motivar a escovação, para fazer controle, que é o que a gente necessita, né, na odontologia atual, e ele não vinha. Veio porque estava com dor nesse dente aqui, ó, que era um dente hipomineralizado, que entrou em oclusão, quebrou e começou a desenvolver lesão de cárie. E como esse paciente não volta, a gente liga, não volta, ele só volta quando tem problema, a gente ficou com medo de pôr resina, de pôr ionômero, e nós optamos, então nessa primeira sessão, porque ele estava com dor, a gente fechou com ionômero, mas o tratamento, a gente optou por usar as coroas de aço, tá? E aí as coroas de aço já estão voltando para o Brasil, já tem 2 empresas comercializando as coroas de aço no Brasil, tá? E aí, minha gente, a gente não faz preparo do dente, porque seria um contrassenso eu ficar falando aqui de mínima intervenção, de manter estrutura, ir lá e preparar esse dente. Aí a gente usa os conceitos, né, e os resultados que a gente tem da técnica de Hall, que não faz preparo e a coroa fica lá do mesmo jeito, né? Aqui a gente só faz preparo da coroa porque eu tenho medo de o contato prematuro no dente antagonista, que também tem HMI, promover uma quebra nesse dente que tem uma qualidade ruim, tá? Então, por enquanto, a gente faz com preparo e não testamos ainda sem preparo da coroa, mas não faz preparo do dente, tá? E aí aqui cimentando com um cimento de ionômero de vidro, aqui o aspecto final, e aí vocês vão me perguntar, Dani, mas esse paciente, ele aceita? E a gente tem uma experiência maravilhosa. Se você sabe explicar para a mãe, ela aceita, mas tem uma porcentagem que não aceita, mas a criança, ela ama. Esse menininho aqui, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, então, por favor, não façam cópia, não fotografem para não expor a criança, mas ele... quando eu perguntei assim, você quer um dente da cor do dente ou um prateado? Ele falou, quero da cor do dente. Eu falei assim, mas eu não te falei, porque o prateado é o dente do Homem de Ferro, que aguenta tudo. Ele, não, então eu quero do Homem de Ferro. E olha que bonitinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora você vai ter o seu dente, vê se você gosta. Achou o dente do Homem de Ferro? Aqui em cima, ó. Conseguiu ver? Gostou? Não é muito legal? Você vai mostrar para os seus amigos? Vai, né? Só você que vai ter o dente do Homem de Ferro. Dá pra tia. Gostou? Que legal! Mas vocês podem estar falando assim, Dani, você está muito mais empolgada que ele, é verdade. Mas olha que gracinha, quando ele voltou, o que ele falou para mim? Ele falou muito baixo, mas vamos ver se vocês escutam. Ele queria todos os dentes de Homem de Ferro, inclusive os da frente. Tá? E aí vocês podem falar assim, Dani, mas você conseguiu fazer sem preparo porque não tinha dente do lado. Mas se tiver, gente, a gente põe uma borrachinha, ganha o espaço e coloca a coroa, tá? Então não tem esse problema. E como que fica a oclusão? Como a gente desgasta a coroa, a gente não tem tanto problema, né? Mas naqueles casos que fica um pouquinho alto, dali uma semana tá tudo certo. E para finalizar, né, os relatos de caso, eu falo que todo dia a gente aprende e todo dia é um presente. E esse caso foi um presente na minha vida, tá? Por quê?
Porque essa criança veio com uma das características, né, da HMI, que eu não falei para vocês, mas são restaurações atípicas. Aqui a gente vê a perda de estrutura aqui com umas opacidades ao redor. Então, todas essas restaurações atípicas foram necessárias por conta da HMI. E esse profissional me mandou uma carta solicitando a exodontia dos dentes, né? E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei assim, gente, como que eu vou tirar esses dentes? Não pode ser, né? Porque é primeiro molar permanente. E aí, gente, na verdade, ele me deu uma aula, né? Por quê? Porque ele falou assim, ó, que a solicitação da exodontia, ela se justifica pelo padrão facial, né, desse paciente, que auxiliaria no fechamento da mordida aberta que esse paciente tinha, e a exodontia imediata faria com que os molares, que os segundos molares que estavam intraósseos fizessem um movimento intraósseo e nascesse no lugar do molar permanente. E aí eu fui estudar, como sempre, né? E realmente, olha, aqui eu tenho ele ainda não tem raiz, então ele tem essa movimentação intraósseo vindo no lugar. E aí eu recomendo esse artigo aqui para vocês terem uma noção de como isso tudo funciona. É claro que tem que ter um ortodontista trabalhando junto, porque precisa ser analisado o padrão facial, o tempo dessas exodontias. Por exemplo, um paciente classe 2, às vezes é mais vantagem manter o dente polarizado lá e depois que o segundo molar vir, tirar ele, como se fosse o pré-molar, tá? Então, a gente sempre precisa da análise, né, do ortodontista junto, e tem muito odontopediatra ortodontista aí que já pode fazer essa análise, tá? Então, a gente tirou esses dentes, né, e foi tranquilo. Na Europa, eles fazem anestesia geral. Eu falo que a gente não é Nutella, né, é raiz. A gente faz com anestesia, com condicionamento e, ó, tranquilidade. E aí, a gente tirou, e olha aqui, gente, que coisa mais linda! Vocês não estão vendo errado, tá? Isso aqui é o segundo molar permanente que veio no lugar do primeiro molar permanente. Tudo bem? Então, eu tenho que também analisar se ele existe, né? Se tem o terceiro molar, e tem hoje uma discussão da possibilidade de também ter HMI no segundo molar permanente, tá? Mas os casos que a gente tem visto não tem. E se eu não me engano, eu não me lembro em que palestra que eu assisti isso, que tem um estudo mostrando que a possibilidade existe, claro, mas não é uma possibilidade alta, tá? Bom, e aí aqui esse resultado lindo. Então, naqueles pacientes que a destruição é muito grande, depois de uma análise facial, a exodontia eu não vejo como algo invasivo, pelo contrário, eu vejo como uma mínima intervenção, né, para evitar essas sequelas que o paciente vai ter durante a vida toda. E aqui, ó, eu tenho uma condição como se fosse o primeiro molar permanente. Joia? E eu falei que era o último, né? Mas enganei vocês. E agora, por fim, a gente tem a odontologia de fluxo digital. E aí eu sou super a favor, mas eu acho que isso tem que ser feito mais para frente, né? Então, eu posso até usar o escaneamento para fazer a técnica que eu e a doutora Fideli idealizamos. A gente chama de RINA, que é Rios Navarro. Mas se for cerâmica ou algum outro tipo que for escolhido, a gente normalmente tem que fazer um preparo, e eu acho que isso dá para fazer depois, assim, dos 15, 16 anos, tanto em termos de condicionamento, formação da raiz e pensando na longevidade desses dentes. Se fosse em mim, talvez eu esperasse até mais, e aí também as coroas de aço podem ser uma alternativa para essa espera, porque ela tem uma longevidade muito grande, né? Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, a gente vê
que não tem uma regra, que a gente tem que ver a extensão, a severidade do defeito, se tem ou não tem dor, tem que avaliar a colaboração do paciente, o contexto socioeconômico, as expectativas da família, mas aí a gente tem que ter essa bagagem, todo esse conhecimento para a gente poder oferecer, né, o melhor tratamento possível de acordo com a necessidade e a expectativa daquele paciente. Então, sempre vejam o paciente, a família e as necessidades que estão por trás daquele dente. Certo? Então, a gente ainda tem muito caminho aí pela frente, muito trabalho, muita necessidade de evidência, né? Mas eu me considero aqui uma bolinha que estou dividindo todas essas dificuldades que eu tive ao longo desses anos com vocês, para a gente criar uma rede, tanto para promover saúde, quanto para promover conhecimento. Aqui eu tenho um QR Code, quem quiser, eu fiz um vídeo que faz parte de uma pesquisa, mas é para instruir os pais do que é HMI, as alternativas de tratamento. Eu não posso finalizar essa apresentação sem agradecer os meus companheiros de trabalho, os meus companheiros de disciplina, aqui a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, a nossa pró-reitora de Cultura e Extensão da USP, professora Thaís, professor Natalino e professor Tiago, a minha equipe de pesquisa, a professora Ana Carolina Magalhães, Linda Wang, Marília Busalaf, uma grande pesquisadora que a gente tem no Brasil, e o professor Heitor Marques Honório. Minhas alunas maravilhosas de SEI pós-graduação, sem elas eu não sou nada, elas me motivam, a gente faz clínica junto, é uma delícia. Os funcionários, os pacientes e os colegas que a gente encontra ao longo da vida. E não tem como deixar de agradecer também as entidades que nos ajudam a fazer a pesquisa, né? Que hoje a gente tem que valorizar tanto, FAPESP, CAPES e CNPq. Gente, antes de finalizar, eu vou responder algumas perguntas da Turma do Bem para vocês conhecerem um pouquinho melhor, tanto os intuitos da Turma do Bem e um pouquinho da minha história. Então, vamos lá. De 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade? Gente, eu vou ter que compartilhar essa minha angústia com vocês, porque hoje eu acho que a gente não está sendo solidário. Por quê? Nessa epidemia que a gente está vivendo, né, pandemia do coronavírus, a gente pode ter uma ação tão simples, que é usar máscara, né, que protege ao próximo, que é uma atitude de solidariedade, e às vezes a gente não faz. E às vezes a gente não faz porque acha que não vai pegar, e vai pegar, e a gente usando máscara, a gente está ajudando toda a população. Tá? Então, gente, por favor, vamos começar com uma solidariedade muito fácil. Vamos usar máscara. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Se sim, você pode descrever a sua experiência? Gente, essa pandemia me criou uma crise existencial, porque eu me senti uma privilegiada de estar na minha casa, trabalhando na minha casa, e eu sabia que tinha um monte de gente que não podia trabalhar, não podia sustentar seus familiares, e sempre eu tinha atitudes, né, de ajuda, mas ajuda financeira. E eu não acho que isso transforma, né? A gente tem que ter uma ajuda de doar nosso tempo, de doar nosso amor, eu não sei, né? E aí, eu posso até me emocionar, porque eu sou super emotiva, eu pensei o que eu podia fazer, né, sem ser financeiramente, para ajudar as pessoas. E aí eu eu junto com um grupo maravilhoso que nós juntas, né, com essa ideia, a gente idealizou um curso, né, totalmente gratuito para ajudar as pessoas a tratarem das outras pessoas sem usar aerossol, ou seja, possibilitar o atendimento odontológico para ele não parar, para as pessoas diminuir a chance de ter dor dentro dessa pandemia, né? Então, o que eu fiz? Eu usei o meu conhecimento, eu usei o meu tempo, a minha energia para tentar. Eu não. Quando eu falo eu, é um grupo, porque eu tive um grupo maravilhoso de pessoas que aceitaram esse desafio para tentar ajudar ao próximo, né? Então, essa foi a minha
Eu já participei de outras, mas para mim hoje que me impacta bastante é essa. Vamos para a terceira. Quais as emoções e sentimentos que a participação em alguma ajuda ao próximo despertou você? Eu nem preciso responder, eu acho, essa, né? Porque vocês viram que o meu olho se encheu de lágrima. E eu costumo dizer que quando você dá, é muito melhor do que receber. É uma emoção, é uma felicidade, e, na verdade, você se sente útil, né? Para mim, hoje, eu vejo que me motiva a entender o porquê que eu tô nesse mundo, né? Qual que é o meu objetivo de vida? Talvez seja esse, né? De promover com o dom que Deus me deu, com as oportunidades que eu tive de estudar, promover ou ajudar ao próximo com aquelas armas que eu tenho, né? Então, é uma emoção assim que eu não tenho nem como descrever. Bom, na sua opinião, o que motiva ou desmotiva as pessoas a serem solidárias? Eu acho que... Vamos falar o que desmotiva? Para mim, o que desmotiva é elas nunca terem sido ou nunca terem tido essa experiência, né? Então, talvez o fato da gente estar aqui hoje e dividindo essa experiência tão positiva, isso motive vocês, ou vocês consigam ver nos nossos olhos essa energia boa que isso gera, e vocês também passem a fazer, porque quem ganha, a gente dá. Mas sabe o que eu acho? Que a gente ganha muito. E é um ganho que eu não tenho palavras para descrever o ganho que a gente tem. Então, eu acho que o que motiva é a gente começar a fazer, porque isso faz tão bem para o próximo como para a gente. Você já foi ajudado? Muito! Eu acho que na minha vida o que eu mais sou é ajudado. E ajudado, gente, em todas as maneiras possíveis, né? Então, quando eu falo que eu estou aqui dividindo esse conhecimento com vocês, é porque foi um paciente lá com esse problema e eu tive uma equipe toda junto comigo atendendo, eu pude aprender e eu estou aqui hoje com vocês. Então, acho que a minha vida toda eu fui ajudada e por isso que eu estou aqui, ajudada pelos meus professores, pelos meus alunos, pelos meus pacientes, por algumas empresas, né, que ajudam a odontologia. Então, eu acho que a gente sempre é ajudado, né? E como você sentiu ao ser ajudado? Você já se sentiu feliz por ter sido ajudado? Super! Né? Eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter essas experiências de vida maravilhosas que eu tenho e que vão, né, desde as minhas ajudas profissionais, com ajudas pessoais, a família maravilhosa que eu tenho, que me ajuda todos os dias, né? Então, eu falo que toda essa tecnologia das minhas aulas, por exemplo, é a ajuda do meu marido, e eu falo que a minha filha, eu tenho uma única filha, mas que ela me ensinou a ser uma profissional melhor, porque eu olho para cada criança e eu enxergo a minha filha, né? O que eu tenho que fazer como se fosse a minha filha, né? A felicidade que eu quero naquela criança, que é a felicidade que eu quero para minha filha, que eu acho que o fato da gente ter filho nos transforma. Bom, gente, vamos terminar, porque senão isso aqui vai ficar muito emotivo. Eu queria terminar com o último slide, para convidar vocês, né? Quem tiver alguma dúvida, tá aí meu e-mail, tá aqui meu Instagram. E nessa pandemia, né, nesses momentos de reflexão que eu tive, eu assisti um filme do Gandhi, eu fiquei impressionada, né? Eu acho que ele tem tudo a ver com a Turma do Bem, e eu fiquei emocionada com o jeito dele pensar, né? E ele nunca, diante dos problemas, eu percebia que ele não parecia que estava desesperado. E ele fala isso, né? Que quando eu me desespero, eu lembro-me que em toda a história, a verdade e o amor sempre venceram. Houve tiranos, assassinos, e agora a gente tem um vírus aí que por um tempo parece invencível, mas no final sempre vai cair, sempre vai dar certo. Pense nisso. Gente, muito obrigada e vamos lá, hein? Ó, e se estimulem com a Turma do Bem. Tchau para vocês!